maneira. Obrigada, Edson. 7h09. Em 2 semanas, mais de 5.000 casos de Covid foram confirmados aqui no Ceará. A cada 10 testes feitos no estado, 4 dão positivo, de acordo com a Secretaria de Saúde. Além disso, diversas pessoas estão com sintomas gripais. Nas farmácias, a procura por alguns medicamentos aumentou. Quais são esses medicamentos? Nós vamos ficar por dentro dos itens mais procurados com o Arnaldo Araújo. Oi, Arnaldo. Oi, Juliana e Alisson. Pois é, nos últimos 30 dias, digamos assim, certeza que você que está acompanhando agora o nosso jornal já se deparou com um familiar, um amigo, uma pessoa no trabalho utilizando a máscara porque está com esses sintomas gripais, de repente aquele fungado, como a gente fala, né? Justamente por conta desse período em que acontecem, esses sintomas voltam a surgir. E aí tem um dado importante, enquanto eu passo aqui por essas gôndolas, inclusive que tem algumas vitaminas, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho também, porque é uma das procuras. A Secretaria Estadual da Saúde divulgou que de novembro para cá houve esse aumento considerável dos sintomas gripais. E aí, quando a gente fala disso, a gente está falando não só de Covid, mas também da própria gripe, de outras situações, resfriados, enfim. E aí de novembro, por exemplo, a segunda semana teve aí cerca de 200 casos confirmados aqui no estado, depois passou para 700 na semana seguinte, encerrando novembro com mais de 3.000 casos confirmados. Dezembro já começou aí nos 5 primeiros dias com mais de 2.000 casos confirmados de Covid aqui no estado. E aí, como eu afirmei no início, não só Covid, mas tem também outras situações como a gripe, enfim. A gente veio para essa farmácia aqui na nossa capital para justamente conversar um pouco mais sobre isso. Conversar agora com o Maurício Filizola, que é diretor do Sincofarma Ceará, para falar sobre essa procura. Maurício, o que é que tem sido mais buscado pelos clientes em relação a esses sintomas gripais, essas síndromes gripais, como a gente fala também? Fala um pouquinho desse cenário que vocês têm percebido nas farmácias aqui do estado. Bom dia. Bom dia a todos. Na realidade, assim, quando se fala de síndromes gripais, nós temos que levar também em consideração o aumento de casos de Covid. E nós estamos numa crescente quando a gente observa o número de testes que se realiza a cada dia, isso nas redes de farmácia de uma maneira geral aqui na capital. E claro que num período que começam as chuvas também nós temos aí gripes também que acontecem. E a novidade aqui também, para uma prevenção e até um cuidado maior com a população, ou seja, um cuidado individual e coletivo, os testes que já estão chegando aqui à capital, eles podem contemplar uma análise tanto da Covid, influenza A, influenza B e também uma síndrome gripal que é muito mais rara, mas que num só teste nós temos aí um diagnóstico para 4 tipos de situação. E para cada um, é claro que é indicado a medicação e a gente sempre recomenda, procure o seu médico de confiança ou sistema de saúde para essas indicações. Mas aqui na farmácia nós encontramos uma procura bem mais acentuada de analgésicos, antitérmicos, descongestionantes e principalmente medicamentos para aumentar a imunidade. Então, é bem contemplado. E esses medicamentos, eles são isentos de prescrição, mas não isentos de orientação. Então, nós recomendamos que na farmácia procure o farmacêutico, peça a orientação e nós estamos preparados para realizar esses testes e poder realmente contribuir com a saúde pública. Ou seja, não é só chegar e comprar, e sim sempre estar ali atento, se informando com algum profissional que trabalha no estabelecimento. E aí, quando a gente fala desse aumento na procura, o que é que a gente pode trazer assim de dados em relação ao aumento, tanto por medicamentos e também da procura por testagem de Covid-19? Olha, o número de testes tem sido cada dia mais crescente. E claro que hoje existem, inclusive, tratamentos específicos. Nós já temos, inclusive, o tratamento para a própria Covid, que é um medicamento que custa aí mais de R$4.000, também para a influenza A e B, e, claro, os cuidados necessários, ou seja, há um aumento na compra de máscaras também descartáveis e até outros tipos, álcool gel, e esses cuidados eles devem ser e continuar por parte da população. É um aprendizado e a gente sempre recomenda esses cuidados individuais para também evitar, eu diria, uma contaminação coletiva. Quanto mais nós tivermos um cuidado consigo, teve os sintomas de Covid, fez o teste, foi positivo, tem o isolamento, tem os cuidados para melhorar a imunidade, o cuidado também para os sintomas que aparecem e o mais é realmente ter esta preocupação individual e coletiva.
Ok, Maurício, muito obrigado pelas suas informações e reforçar, né, os cuidados, prevenção também sempre é importante, principalmente chegando agora a quadra chuvosa, as primeiras chuvas já começaram a cair, é importante sempre redobrar essa atenção e cuidar da imunidade. Volto com vocês. E procurar o atendimento médico, né, com a orientação necessária. Muito obrigado, viu, Arnaldo? Valeu, Arnaldo. Em instantes, o Bom Dia Ceará vai falar